Glória a Deus. Amém. Amém, igreja? Nós estamos numa série de palavras e hoje já é o nosso quarto episódio. E nós estamos falando sobre a necessidade da gente lutar. E o nome que Deus colocou para que nós pudéssemos estar falando era Lute. Então nós começamos no primeiro episódio a falar sobre as armas que nós temos, a armadura de Deus, onde que acontece essas batalhas, que é no mundo espiritual. E a gente viu muita coisa, que com certeza algumas coisas você já sabia, mas vem te ajudar a ter um entendimento maior aonde que acontecem as suas batalhas. Depois a gente teve uma segunda semana que a gente colocou como segundo episódio para a gente lutar pela nossa família, amém? Que é a nossa prioridade, é o nosso primeiro ministério. Você precisa lutar pela sua família, em nome de Jesus. Nós precisamos lutar pela nossa família. Aqui o Ângelo falou aqui do Aldo sobre o trabalho que a gente tem desenvolvido junto com a Eliane, com os casais, que foi um despertar para nós, e Deus tem usado ele de forma poderosa, porque Deus tem levado a gente a esse entendimento, que a prioridade da nossa vida e do nosso ministério, ele precisa ser a família. Aqui uma família inteira. Então a gente precisa zelar pela nossa família, os casais pelo seu casamento, para a maneira em que nós educamos os nossos filhos, os nossos parentes próximos, que se não conhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, não tem outro caminho para eles. A Bíblia deixou clara: se você não aceitar Jesus como Senhor e Salvador e tomar essa decisão, e essa decisão produzir uma mudança na sua vida, porque daí ela é real e verdadeira, você não vai morar no céu. E essas pessoas que não tomarem essa decisão não vão para o céu. Então a responsabilidade da nossa família está sobre a nossa vida, amém? Por isso, em nome de Jesus, que você possa ter ousadia para pregar o Evangelho para aqueles que são da sua casa, em nome de Jesus. Aquele ditado que diz assim, que religião e futebol não se discute, deixa só o futebol para não discutir, porque vai dar briga. Mas religião, a espiritualidade, a gente precisa discutir sim. A gente precisa levar isso para as nossas famílias. Em nome de Jesus, que o Senhor possa colocar no seu coração uma dor muito grande pela vida dos seus familiares, que talvez ainda não conhecem Jesus como Senhor e Salvador. E que você possa dizer uma palavra só, porque Deus está te chamando para isso. Eis-me aqui, envia-me a mim, na seara da minha família, amém? E a gente falou sobre isso, está na internet. Depois, se você quiser dar uma olhada, porque Deus vai ministrar muito o seu coração com relação a isso. Daí nós fomos para a terceira semana, que foi semana passada, que o tema era lute pela nossa mente, onde a gente descobriu também que existe um campo de batalha acontecendo aqui dentro da nossa mente. A guerra é travada no mundo espiritual, mas tem batalhas que acontecem aqui dentro. E se a gente não tiver uma saúde mental e emocional, a gente é presa fácil para o diabo ele passar rasteira na gente. E ele nos derrubar e tirar aquilo que Deus já colocou no nosso coração. E eu tenho certeza que Deus ministrou o seu coração. E eu vi vários testemunhos durante essa semana de quanto essa palavra falou ao coração, para que a gente possa ter uma atenção para a nossa saúde emocional, a nossa alma, amém? E hoje nós vamos para o nosso quarto episódio, e o tema hoje é luta contra o pecado. Então a gente vai aprender hoje um pouquinho sobre essa luta tão intensa, que acontece todos os dias na nossa vida, pelo menos deveria acontecer, porque se você não está lutando contra o pecado, você está cedendo o pecado. Porque ele bate a porta, ele tenta de todos os dias pegar você e tirar você da presença de Deus. Então a gente precisa aprender a lutar contra o pecado, amém? Porque se você não luta contra o pecado, não tem como você ter uma vida em santidade. Não tem como você ter uma vida que agrada ao Senhor. Não tem como nem Deus te abençoar, por mais que você coloque o seu joelho no chão. Porque a Bíblia diz que o pecado, ele traz um distanciamento, nós de Deus. Não é Deus que se distancia de nós, é nós que nos distanciamos de Deus.
e é criado um abismo, e nada Deus pode fazer. Não tem como Deus agir sobre a sua vida se você está vivendo uma vida de pecado. E o pecado todos os dias, a Bíblia diz que se alguém dizer que não tem pecado, ele é mentiroso, porque tem. Mas a gente sabe o caminho para a gente poder resolver diariamente essa conta com relação ao pecado. E a gente vai aprender isso nessa noite. Mas eu queria que você entendesse e já começasse a produzir no seu coração um temor muito grande, que você pudesse aqui, em nome do Senhor Jesus, tirar toda a máscara e que você possa ser você, pecador como eu sou, diante de Deus nessa noite. E que você pudesse ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo, porque talvez tem coisas que você está vivendo uma vida de pecado, mas ainda você não tem o entendimento, você tem se enganado a si mesmo, dizendo que talvez isso não é um pecado, mas talvez é um câncer, talvez é uma feridinha que começou e que você não cuidou e está se transformando num câncer espiritual na sua vida, tentando produzir em você a morte. Então nós vamos aqui falar um pouquinho sobre isso e qual a maneira que nós devemos agir para que nós possamos vencer o pecado. Então eu vou colocar aqui algumas dicas para que a gente possa colocar em prática na nossa vida, para que a gente possa vencer esse desafio tão gigante que é o pecado. Na verdade, desde o início da Bíblia até o livro de Apocalipse, que é algo que ainda vai acontecer, o tema pecado está sendo falado. O primeiro homem, primeira mulher que pisou aqui, que foi criado por Deus, Adão e Eva, no primeiro momento de prova que eles passaram, quando eles tiveram o primeiro momento em que eles tinham que tomar a decisão de obedecer, eles quebraram um princípio, trazendo o pecado para a vida deles e para toda a geração depois deles. Então, desde quando o homem é homem, o pecado ele tem trazido um prejuízo muito grande. A estratégia do diabo para a tua vida é produzir em você o pecado, porque se ele assim conseguir, ele vai trazer um distanciamento de você com Deus. A gente poderia citar vários homens aqui. Algumas semanas a gente falou aqui sobre a vida de Davi. Ele é uma figura que dá para a gente falar sobre isso. Era um homem segundo o coração de Deus, com grandes conquistas, um homem usado tremendamente por ele, mas no momento ele perde a conexão com Deus através do pecado, do adultério e de um homicídio. E no ponto que ele não conseguia mais ouvir a Deus. Daí Deus usa um profeta para falar com ele, porque a voz de Deus não chegava mais ao seu coração. E eu não sei como que você está aqui hoje. Talvez você está sentindo às vezes até isso. Eu venho para a igreja, apesar de vir para a igreja, eu não consigo sentir a presença de Deus. Eu não sei se isso é sua realidade ou não. Mas se for, em nome de Jesus, que você possa resolver isso hoje. Porque eu tenho certeza que Deus vai falar seu coração. Amém? Para começar, eu queria explicar o que é pecado. Porque não é só quebra de uma lei. Porque às vezes a gente acha que quebrar uma lei é pecado. Também é pecado. Mas o pecado, ele é muito mais intenso que isso. É toda vez que você não faz ou você não vive aquilo que Deus planejou para a tua vida. Antes, lá com Adão e Eva, não tinha um livro de leis, mas tinha Deus falando ao coração deles como eles deveriam seguir, como eles deveriam agir. E quando Deus estipula uma coisa para eles, eles quebram, que a gente conhece bem a história. As leis foi lá na frente que aparece, mas mesmo assim, antes de ser estabelecido a lei, o pecado já existia. Porque toda vez que a gente não faz aquilo que nós deveríamos fazer, que Deus está colocando no nosso coração, mas que talvez não está no livro de regras, mas a gente está quebrando, a gente está permitindo que o pecado tome conta da nossa vida. Então a gente precisa entender que pecado é quando você faz alguma coisa que desobedece um princípio ou algo que Deus tem para a sua vida, e também é quando você não faz aquilo que Deus queria que você fizesse. Na Bíblia diz que você deixar de fazer o bem, você está pecando. Não é só você cometer algo contra alguém, mas deixar de fazer algo para alguém, a Bíblia já diz que é pecado.
Por quê? Porque Deus, Ele tocou no seu coração através, talvez, de uma circunstância, de uma obra missionária. Deus usou pessoas para poder chamar a sua atenção, para que você pudesse aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E assim, você podendo aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você pudesse ser um obreiro, alguém, um missionário, alguém que tem uma missão para ser executada nessa terra, e Deus te confiou isso. E tudo aquilo que você precisa para você poder viver essa missão, Deus tem colocado nas suas mãos. Não importa se ela é pequena ou grande, Deus confiou em você. E toda vez que você não vive essa missão, você está quebrando um princípio, algo que Deus colocou para você. Você está desobedecendo a Deus, não fazendo. Está pecando? Também. O pecado, na Bíblia, ele tem dois conceitos, na verdade é duas coisas, que a gente precisa dividir elas aqui. Primeiro, o pecado, que leva esse nome ao pecado, e que faz parte da nossa natureza humana. A Bíblia diz que a nossa natureza humana, ela é uma natureza pecaminosa. Então uma coisa é o pecado, que está relacionado com a nossa natureza humana. E a outra coisa são os pecados, que é aquilo que essa natureza humana produz. A natureza humana que está sobre a nossa vida, que é o pecado, ela produz os pecados, é como se fosse um fruto. Vamos pôr aqui uma ideia de uma árvore. Tem uma árvore que foi plantada, e essa árvore foi plantada e ela começou a se desenvolver. E essa árvore, ela é uma árvore que produz um fruto, um pé de manga. Ela é um pé de manga, que tem raiz, mas que produz o fruto que é a manga. Se você pegar e tirar toda o fruto, toda a manga que está naquele pé, e você achar que você eliminou tudo que tinha nela, beleza, no primeiro momento sim, mas vai passar um segundo momento que a manga vai começar a ser produzida novamente, porque a raiz dela é uma raiz de manga. É a mesma coisa acontece com relação ao pecado. A nossa natureza pecaminosa é a raiz, e que ela produz como se fosse frutos, que nós podemos chamar aqui como pecados. A primeira coisa que nós precisamos fazer para a gente poder combater o pecado é a gente entender que a gente tem que ir na essência da raiz, da causa. Por muito tempo na igreja, por muito tempo, às vezes até dentro da nossa casa, a gente combateu os pecados. Você está falando palavrão, não fala mais. Você adulterava, não adultera mais. Você roubou, não roube mais. E a pessoa, talvez, ele tendo um entendimento disso e também desenvolvendo nele o arrependimento, ele começa a se esforçar para que isso não aconteça mais. Mas se não for tratado a raiz, por um tempo ele não produz esse fruto. Mas o que vai acontecer? Vai passar um tempo, como a raiz ela não foi tratada, ela não foi morta, essa raiz, ela vai começar de novo a produzir os frutos do pecado. Então, mais uma vez, o pecado vai começar a aparecer. Talvez você olhando para a sua vida, e quando Deus colocou isso no meu coração hoje à tarde, eu pude ver muitas coisas da minha vida que na verdade eu eliminei o fruto, mas eu não eliminei a raiz. E eu preciso eliminar a raiz. E a única forma de todos os dias a gente matar essa raiz do pecado, porque todo dia que você mata, ela tenta também crescer de novo, só tem um jeito: Jesus na nossa vida. Amém? Você só consegue eliminar o pecado, que é a raiz que produz os pecados, através de Jesus. Então não adianta a gente querer combater os pecados e ainda não verdadeiramente colocar em primeiro lugar na nossa vida o Senhor. Se você não colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida, você não matou a raiz. E os frutos do pecado vão aparecer na sua vida. E eu queria que você pudesse sair daqui com esse entendimento já na primeira coisinha que nós estamos falando sobre o pecado. A gente precisa viver Jesus e Ele ser em primeiro lugar na nossa vida todos os dias, todo momento.
Nós precisamos tomar uma decisão por Jesus e entender todo o tempo que Ele está conosco. A gente tem que colocar em primeiro lugar Jesus na nossa vida. A gente tem que destronar ídolos que nós fomos criando ao longo da nossa vida, que de alguma forma tenta tomar lugar e produzir uma raiz pecaminosa que vai produzir frutos de pecado. Porque se você não tem o Senhor em primeiro lugar na sua vida, você ainda não matou essa raiz. E o que é ter Deus em primeiro lugar na nossa vida, Jesus em primeiro lugar na nossa vida? O que é essa decisão? É você todos os dias você entender sobre isso. É você todos os dias levar uma vida em que mostra que você tomou essa decisão um dia e que você não volta atrás dessa decisão. Aonde todo dia você vai na cruz com Cristo. Todo dia você está na total dependência dEle, aonde o mais importante na sua vida é Ele. Se você colocar, por mais importante que a nossa família é, e se for olhar em níveis, em escala de valores para a gente, com certeza, depois de Deus é a nossa família. Mas a nossa família não pode estar acima de Deus. Se você coloca talvez o seu cônjuge na frente de Deus, você não está matando a raiz. E a natureza pecaminosa ela vai produzir frutos de pecado na sua vida. Se você coloca o seu filho acima de Deus, você está destronando Deus e colocando o seu filho. Você construiu um ídolo, que é os seus filhos. Por mais importante que os seus filhos são para você. Eu tenho certeza que na escala de valores dos pais que aqui estão, em primeiro lugar é Deus, assim deveria ser. Em segundo lugar, o mais importante é os nossos filhos. Mas o amor pelos nossos filhos não pode ser mais importante do que o nosso amor a Deus. O seu trabalho é importante? Sim. Mas ele não pode ser maior do que o seu amor a Deus. Seus amigos é importante? Seus familiares são importantes? São. Mas eles não podem ser maior do que teu amor a Deus. Porque se assim não for, se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, você está dando uma margem gigantesca para que essa raiz do pecado, ela possa se desenvolver e produzir frutos de pecados. Mas em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite para resolver isso. Amém? O Deus Todo-Poderoso que resolve tudo isso, Ele está aqui com a gente. E eu tenho certeza que Ele vai fazer infinitamente mais nas nossas vidas. A solução para isso só tem um nome: Jesus. E que Jesus possa estar sempre em primeiro lugar na sua vida. A religião não pode estar em primeiro lugar na sua vida. A religião não pode ser, porque talvez o ídolo que você está construindo é a sua religião. Talvez o ídolo que você está construindo é o ministério Sou Vivo. Não é, em nome de Jesus. O primeiro lugar na nossa vida tem que ser o Senhor. Amém? Glória a Deus. Segunda coisa que a gente precisa viver verdadeiramente aquilo que significa arrependimento. Nessa tarde, Deus falou muito comigo com relação ao arrependimento. Eu já falei aqui nesse púlpito várias vezes que arrependimento é mudança de direção. Segundo a palavra, segundo a Bíblia, o arrependimento ele significa metanoia, é mudança completa de direção. Então você estava indo numa direção, além do choro, que também produz o arrependimento, mas se você não mudar de direção é só remorso, você vai continuar no mesmo lugar. Mas aquilo que nós produzimos de frutos de arrependimento, para matar os frutos do pecado, que é a única forma para isso acontecer, você só consegue se você realmente mudar de direção. Então eu estava andando por um caminho, agora eu vou andar por um outro caminho. Mas a metanoia, ela é 180 graus. Não é só você parar de fazer, é você ter um comportamento que é contrário àquele comportamento que você estava tendo. Não é só você deixar de pecar, mas é você começar a produzir frutos totalmente diferentes que você estava produzindo no pecado. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil, para você compreender. Zaqueu, a palavra de Deus diz que era um homem, que ele era um publicano, chefe dos publicanos. E ele era corrupto.
E ele tinha uma identidade de traidor, porque ele se rendeu ao Império Romano, para que ele pudesse ser coletor de impostos. E ele se aproveitava de tudo isso. Ele não repassava todo o dinheiro para o Império Romano, ele usufruía desses recursos, ele se aproveitou da função que ele exerceu se vendendo para o Império Romano, e era um homem hiper mal visto. E a Bíblia diz que ele era pequenininho, e um dia Jesus passou, ele não conseguiu enxergar, e ele pegou, subiu numa árvore, e quando ele subiu naquela árvore, Jesus viu ele, e foi na direção dele e conversa com ele. Daí Jesus disse para ele descer depressa, porque ele tinha que ir na sua casa. Todo mundo começou a dizer: mas como assim? Vai na casa de um pecador, Jesus? Irmão, em nome de Jesus, pensa nisso que eu vou te falar agora. Jesus não veio para os santos, ele veio para os pecadores. Aqui na casa de Deus é lugar de pecador. Nós, em nome de Jesus, nós nunca vamos tirar pecadores daqui de dentro, porque todos os dias nós carecemos de Jesus, e nós estamos aqui para tornar a nossa vida cada dia mais parecida com Ele. Mas a gente não vai conseguir. A gente vai conseguir ser mais parecido, mas a gente nunca vai ser igual, porque nós somos humanos e pecadores. Daí ele foi na casa de um pecador, e ele chegando lá, Zaqueu se rende a Jesus. E a Bíblia diz que Jesus disse que a casa dele, não só ele, mas toda a sua casa, tinha recebido naquele dia a salvação. E ele se arrependeu. Aconteceu uma mudança de mente na vida de Zaqueu. Ele não deixou só de roubar, porque ele era um ladrão, mas ele começou a pegar toda a sua riqueza e ele repartir com aqueles que ele de alguma forma machucou. Ele teve uma atitude de pegar os seus recursos e entregar para aquelas pessoas que de alguma forma ele lesou. Então ele não só deixou, mas ele fez algo contrário àquilo que estava levando ele ao pecado. E é tudo assim. Talvez você está pensando assim: pastor, meu pecado talvez está ligado à sexualidade. Talvez o meu pecado está ligado ao adultério, talvez prostituição. Talvez está ligado a alguma coisa assim, que lá no secreto ninguém sabe, mas Deus sabe. Você está vivendo uma vida pecaminosa e você está lutando contra isso. Como é que eu posso produzir algo contrário a isso? É porque nós precisamos entender aquilo que significa um pecado ligado à sexualidade. Quando você olha para alguém, quando você vê e deseja alguém, você está olhando para uma pessoa como um produto. Você está olhando para a pessoa, aquela pessoa de carne, do qual você está desejando e você quer usá-la. Você não está vendo um ser humano. Você não está vendo uma pessoa que foi criada por Deus. Você está vendo algo que você está enxergando para produzir, para saciar um desejo que está dentro de você, que é um desejo carnal. Então talvez você está vendo ali, procurando na internet ou vendo em algum lugar, você está vendo ali uma pessoa que você não enxerga ela como pessoa, você enxerga ela como um produto. Quando você busca um arrependimento com relação a isso na sua vida, você produz e muda também. Não é só você deixar de prostituir, mas é você começar a olhar para as pessoas não mais como um produto, mas você olhar para a pessoa como algo precioso para Deus, que talvez ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ou talvez até aceitou, mas quem que está pecando é a sua mente, que está poluída com relação a esse pecado que o diabo está plantando no seu coração, produzindo frutos e está trazendo um distanciamento você de Deus. Então até ligado à sexualidade você pode produzir algo ligado diferente ao pecado, olhando para as pessoas como seres humanos, criaturas de Deus, feitura e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Então, em nome de Jesus, que você possa passar por esse processo de arrependimento. O processo de arrependimento, ele é doloroso, mas é a única forma que você consegue de resolver o seu problema com relação ao pecado. Um dia eu disse aqui, daí uma pessoa me questionou depois, mas é aquilo que eu creio, e não mudou minha opinião diante do que ele falou. Para mim, a única oração, porque assim
deixa muito claro a palavra de Deus, que Deus ouve, quando você está vivendo uma vida de pecado, é a oração de arrependimento. Qualquer outra oração que você coloca diante de Deus, vivendo uma vida de pecado, ela não sai do teto. A oração que Deus quer ouvir que talvez se você chegou aqui vivendo uma vida de pecado, é a oração de arrependimento. É você tomar uma decisão em Deus, porque eu creio pela fé que você já matou a raiz do pecado através de Jesus na sua vida, porque assim você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O próximo passo para você matar os frutos do pecado é o arrependimento. É você hoje mudar completamente a sua vida. É você se arrepender diante de Deus e pedir força para Ele, porque Ele vai te dar, para que você possa suportar, para que você possa realmente viver uma vida que agrada a Ele. E o mais maravilhoso de tudo, que Deus te ama tanto, que Ele está dando chance para você até o dia que você respira. Se você ainda respira, ainda tem jeito para você. Amém? Vê se essa pessoa está do seu lado e está respirando. Dá uma cutucada nela aí, para ver se ela está. Então diz para ela assim, se ela estiver respirando, diz assim para ela: enquanto você respira, tem jeito. Diz para ela, coloca o dedo na fuça dela, diz para ela: enquanto você respira, ainda tem jeito. Em nome de Jesus, ainda tem jeito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então a primeira coisa, nós temos que matar a raiz, a causa. Os frutos são uma consequência de uma vida sem Deus. A segunda coisa, a gente precisa se arrepender. E a terceira coisa, a gente precisa ter tolerância zero com relação ao pecado. Quando o tema é pecado, tolerância zero. Jesus deixou bem claro isso no Sermão do Monte. Olha só o que ele disse em Mateus capítulo 5, verso 29, Jesus dizendo: se o teu olho direito te faz tropeçar, o que você faz com ele? Arranca ele e lança-te de ti, pois é melhor que se perca os 2 membros do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Ele continua: se a tua mão direita te faz tropeçar, você já pensou por que ele falou direita? Então ele falou assim, a mão mais importante, que a maioria, eu sou canhoto, para mim teria que ser esquerda, mas a maioria das pessoas são destros. Então ele está dizendo a mão que tem mais função, que talvez que mais produza, e que você mais depende dela. Se te faz pecar, é melhor você cortar e lançar de ti, pois é melhor que perca um dos teus membros do que vá todo o seu corpo para o inferno. Então Jesus está dando aqui tolerância zero para o pecado. Você não pode brincar com o pecado. E geralmente o pecado, ele não vem de uma vez, apareceu o pecado e pronto. Na verdade, ele é uma construção. Ele acontece como uma faísca. Ele começa devagarinho na nossa vida. E às vezes a gente acha que a gente pode brincar com ele. Se a gente for remeter aqui para a palavra de Deus, a gente vai ver a história de Sansão. Se você lê a história de Sansão e Dalila, você fica com raiva. Porque assim, como um homem, Sansão não abriu os olhos dele para entender que essa mulher estava acabando com a vida dele. Como pode? A gente fica indignado. Se você ler, você vai ficar indignado. Por várias vezes ela tentou enganar ele e ele mesmo assim continuou vivendo a vida de pecado com ela. E ele não entendeu, ele continuou a alimentar isso, porque para ele estava conseguindo administrar esse pecado, até que o Espírito Santo é retirado dele, e ele passa a viver piores momentos da vida dele. Para cumprir a missão dele, ele se arrepende diante de Deus, e no momento em que ele se arrepende, ele paga com a sua própria vida, porque ele brincou com o pecado. Com o pecado, tolerância zero. Se você está vendo alguma coisa na internet que te leva e te remete para o pecado, tolerância zero. Se você não consegue ter controle sobre aquilo que está no seu celular, tolerância zero. É melhor você pegar seu celular e estourar numa parede e viver sem celular, do que você ir com o celular para o inferno.
Quando a gente fala de pecado, tolerância zero. Porque tudo começa pequenininho e depois, quando for ver, você já está todo envolvido no pecado. Eu escutei hoje uma pessoa contando uma história. Na verdade, foi uma pesquisa de um historiador. No centro de uma cidade, tinha um prédio. E o prédio há muitos anos estava abandonado. Só que apesar de abandonado, ele estava intacto. Tudo intacto, as janelas todas intactas. Mas há muito tempo abandonado. Ninguém tinha entrado no prédio. Ninguém tentou invadir o prédio, nada. O prédio continua intacto. Daí eles resolveram quebrar uma janela. Então eles pegaram uma janela e quebraram. Uma pequena janela. Pá! Quebrou. E eles esperaram. Em pouco tempo, todas as janelas do prédio foram quebradas. Depois, um pouquinho tempo depois, o prédio estava totalmente invadido. Aonde começou? Numa janela. Porque quando existe uma janela, eles chegaram à conclusão que quando tinha uma janela só que estava quebrada, e como ela não foi reposta, era um sinal que estava sendo dado para todo mundo que aquele lugar estava abandonado, que não tinha ninguém que cuidava por aquele lugar. Se você deixar que a fagulha do pecado entre na sua vida e você não tiver tolerância zero, no mundo espiritual, o que o mundo espiritual vai entender? Que ali ninguém tem cuidado pela vida espiritual, está abandonado por conta do pecado. E ele não buscando o arrependimento, ele não está cuidando. Daqui a pouco, no mundo espiritual, ele está totalmente tomado pelo mal, pelo inferno. Ele vai estar longe da presença de Deus. Então, em nome de Jesus, que você possa tomar uma decisão nessa noite, que é a terceira coisa. Contra o pecado, tolerância zero. Tolerância zero, irmão. Em nome de Jesus. Tolerância zero. 4. Pratiquem a presença de Deus. A gente esquece disso. Esses dias eu estava falando aqui, pregando aqui, eu falei, mas vale aqui um reforço. Às vezes a gente acha que a nossa oração, o amém, é uma despedida. Quando a gente está na presença de Deus, a gente ora, primeiro que você sempre está na presença dEle. É errado a gente falar assim, vamos orar agora que nós estamos na presença de Deus. Porque Ele nunca deixou, você nunca deixou de estar na presença dEle. Você pode até estar sem comunhão com Ele, mas na presença dEle você está todo o tempo. Ele é a alfa e o ômega, Ele sempre existiu, sempre vai existir. Ele é onipotente, onisciente e onipresente, está em todos os lugares. Ele está aqui. A presença dEle é sempre presente na nossa vida. Mas a gente tem uma ideia que quando a gente fala o amém, a gente interrompe um relacionamento ali, e é como se a gente se desligasse do mundo espiritual para a gente poder viver a nossa vida. Onde a gente retoma de novo essa vida espiritual quando a gente volta de novo a orar ou ler a palavra. É um engano isso. Que em nome do Senhor Jesus você possa entender que nós precisamos praticar a presença de Deus. Em Provérbios 15:3 diz assim, 15:3: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, vigiando os maus e os bons. Está em todos os lugares. Se você tiver esse entendimento que Deus está em todos os lugares, aonde você colocar a planta dos teus pés, e que apesar que ninguém está vendo, mas Deus está vendo, você teria uma postura diferente com relação ao pecado. Muitas vezes é a falta da gente praticar a presença de Deus que está nos levando ao pecado. Eu tenho certeza que, em nome de Jesus, tenho certeza disso, que se você é casado, você nunca ia adulterar na frente da sua esposa. Talvez você nunca cometeu adultério na frente de uma pessoa que é parente seu ou parente da pessoa, da sua esposa ou do seu esposo. Eu tenho certeza que você não teria uma relação sexual fora do casamento na frente, de repente, dos seus pais. Porque a presença de alguém que é importante para você faz com que você não cometa aquilo. Humanamente falando, às vezes a gente até obedece isso, mas espiritualmente, que Deus está em todos os lugares. Que quando você está cometendo alguma coisa no secreto, pecado, não existe o secreto.
é só um engano do diabo na nossa mente dizendo que nós estamos sozinhos. Porque você não está sozinho, porque Deus está lá. Porque o Senhor está vendo aquilo que você está fazendo. Se a gente realmente tivesse isso e praticássemos a presença de Deus, a nossa vida seria completamente diferente com relação ao pecado. Você não mais roubaria, você não mais enganaria, você não mais se prostituiria, você não mais mentiria, você teria uma vida completamente diferente. E o leque de pecados é gigante. Então muitas vezes o que falta, e eu me incluo em nome de Jesus, porque essa palavra falou comigo nessa tarde, a gente precisa praticar a presença de Deus. Aonde você coloca a planta dos teus pés, o Senhor está. A diferença que diz na palavra, que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele ali, ele estaria, é no ambiente congregacional. Aqui é uma manifestação do poder de Deus através das nossas vidas, que nós estamos aqui por um único motivo, para louvar, engrandecer e exaltar o nome dele. Mas quando o culto acaba no amém, a presença de Deus na sua vida continua. Quando você entra na sua casa e você se relaciona com a sua esposa, a presença de Deus continua. Então a maneira que você age dentro da sua casa, que você age com seus filhos, com seus amigos, com pessoas que são importantes para você, as brincadeiras, as palavras que saem da sua boca, as atitudes que você tem com relação à sua vida, Deus está presente e vendo. Então, em nome de Jesus, que nós possamos praticar a presença de Deus. Amém? Quinto, a gente precisa mudar as liturgias da nossa vida. Pensa nisso em nome de Jesus, possa falar seu coração nessa noite. Para a gente poder lutar contra o pecado, você precisa mudar as liturgias da sua vida. O que é liturgia? Aqui na igreja a gente tem uma liturgia. Quando a gente começa aqui, tem uns 5 minutos que aparece ali. Quando acabou os 5 minutos, o louvor já está tocando. Daí quem é o ministro de louvor vem, chama a igreja. Daí ela começa a ministrar na igreja e vem alguém aqui dar os avisos e orar. Terminou, ele vai para o banco. O ministério do louvor toca 3 músicas. Na hora que termina, o pregador vem, pega o microfone, ministra a palavra. E as crianças vão para o tempo dela. A gente termina quando tem um apelo, e a gente diz o amém, e a gente vai para as nossas casas. Não é assim? Essa é a nossa liturgia aqui. A nossa liturgia da nossa vida lá fora, a gente precisa mudar. Talvez tenha costumes que você tem tido, que tem permitido que o pecado comece a ser brotado no seu coração. A gente precisa ter cuidado com tudo, desde a hora que você acorda até na hora que você vai dormir. Talvez nessa noite, mudando a sua liturgia, você vai ter que mudar as suas amizades. De verdade. Porque talvez o que está impedindo você de romper em Deus e de viver uma vida autêntica nele, é a influência que os seus amigos têm tido sobre a sua vida, que não conhecem Jesus. E no lugar de, às vezes, você influenciar eles a conhecer a Cristo, você está se deixando ser influenciado por eles, para que o pecado produza fruto de pecados na sua vida. Talvez é os amigos. Tem até um texto para isso. Está em 1 Coríntios capítulo 15, 33, que diz assim, ó: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Aqui em algumas versões está escrito, as más amizades corrompem os bons costumes, os más relacionamentos eles corrompem os bons costumes. Então, a gente tem que mudar a nossa liturgia. Talvez você vai ter que sair daqui com uma decisão. Se essa palavra está falando ao seu coração e você quer realmente lutar contra o pecado, ela tem que produzir algo em você. E talvez a decisão que você tem que tomar é essa. Talvez você tenha que tomar uma decisão de mudar aquilo que você vê. Porque talvez o que você está vendo, seja na televisão, na hora que você chega, eu não estou dizendo que você só tem que ver aquilo que é cristão ou aquilo que é evangélico. Uma história de amor talvez vai trazer muito ensinamento para você, até mesmo daquilo que significa amor. Está tudo bem. Mas tem coisa que talvez que você está olhando, que está produzindo faíscas, que vão produzir em você essas faíscas,
vai levar você para uma vida de pecado. Você tem que mudar sua liturgia. Talvez as músicas, e eu não sou contra. Não estou dizendo aqui que todas as músicas que você tem que ouvir tem que ser músicas cristãs evangélicas. Se eu fosse você, eu só ouvia isso, porque você não corre o risco. Amém? Mas talvez você tenha música e a letra, ela remete para amor, ela não tem nada que possa te levar à ligação ao pecado. Mas talvez tem música que você está ouvindo que está te levando a isso. E você, sem pensar, você está sendo formado na sua mente uma mente pecadora. Quer ver, ó? Vou dar um exemplo. Eu vou sempre comprar no mercado, no supermercado. Se você perguntar para mim o endereço do supermercado, eu não sei te falar. Mas se você falar para mim, você me leva nesse mercado, eu ponho você no carro e te levo lá. Porque eu não tenho a informação do endereço, mas eu tenho a formação do local onde ele está. Porque eu passava por lá várias vezes, eu vi que ali começou a ser um mercado. E eu mesmo não sabendo o endereço, eu sabia onde ele estava. Mas eu não tenho a informação do endereço. Se você permitir isso e não mudar a sua liturgia com relação à sua vida, sem você notar, vai ser construída uma formação pecadora na tua vida. Você não decidiu por isso, você não foi buscar essa informação, mas ela está sendo plantada na tua mente. Então mude a sua rotina, em nome de Jesus. Mude as suas amizades. Relaciona com pessoas que realmente vale a pena e que constroem algo em você. Eu não estou dizendo que você não tem que cumprimentar as pessoas e nem dar oi para elas ou conviver com elas. Não é para a gente conviver numa bolha. Mas você não pode ter pessoas e entregar seu coração para amizades que não condiz com aquilo que você acredita na sua fé. Porque você vai ser influenciado por ela. Está na Bíblia, acabei de ler. Eu lembro que quando a Maria era pequenininha, ela ia para a escola e a Tuca ficava olhando. E a Tuca ia um pouquinho mais cedo para ver as meninas saindo. E a Tuca via o comportamento de cada menina. A Maria ali com seus 7, 8 aninhos. E quando ela entrava no carro, a Tuca perguntava: quem que é aquela menina? Ah, aquela menina é tal pessoa, mãe. A Tuca falava para ela assim: ó, essa menina, ela vai ser sua colega. Você vai estudar com ela, você vai ajudar ela se ela precisar, mas ela não pode ser sua amiga, porque a Tuca já viu o comportamento dela quando ela saiu da escola. Então você não vai dormir na casa dela, você não vai gastar tempo fora da escola com ela, mas ela vai continuar sendo a sua colega de escola, e você vai ser amável com ela. Você vai tentar ajudar ela no que precisar, mas você não entrega o coração para ela. Não é uma pessoa que você vai chegar e vai falar assim: eu quero te contar algo que é um segredo. Porque havia um cuidado da Tuca com relação à vida da Maria. Às vezes a gente tem isso até com os nossos filhos, mas a gente não tem conosco mesmo, com a gente mesmo. Quantas vezes que a gente está se entregando a uma amizade que nós estamos indo para o buraco? Pensa nisso. Você precisa mudar a liturgia da sua vida. Mude a liturgia da sua vida. Sexto, confesse os seus pecados. Confesse os seus pecados, isso mesmo. Eu separei 2 textos que falam sobre confissão de pecado. O primeiro é sobre a necessidade da gente confessar para Deus. Ah, mas Deus não sabe? Sabe, porque os olhos dele estão em todos os lugares. Mas a necessidade para que você possa ser salvo, tem a necessidade de você confessar seu pecado diante de Deus e tomar a decisão do arrependimento. Então tudo começa na confissão, que está em 1 João capítulo 1, verso 9, que diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a nossa conta com Deus, ela vem quando a gente confessa o nosso pecado para Ele. Então todo dia deveria ser assim a nossa liturgia. Por isso que a gente precisa mudar a nossa liturgia. Nós deveríamos, antes de dormir, a gente ver como foi o nosso dia e entregar todos os nossos pecados na mão do Senhor e tomar uma decisão de arrependimento. Não é um dia só. Ele tem que ser um estilo de vida. Amém?
Então primeiro você tem que confessar para Deus, para que você possa zerar sua conta com Ele e ali você receber dele, continuar mantendo a sua salvação. Daí em Tiago, capítulo 5, verso 16, olha o que ele diz. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Aqui ele fala de um segundo momento. A primeira é para que eu possa resolver minha questão com Deus, que tem a ver ligado ao mundo espiritual. O segundo é confessar para alguém, para que eu possa ser curado. Então que no nome do Senhor Jesus você possa entender isso. Que você possa tomar uma decisão nessa noite de você confessar o seu pecado. Talvez não precisa ser necessariamente para o pastor, para a pastora, para o seu líder. Não necessariamente. Mas você tem que ter alguém de confiança e que professa a mesma fé, para que você possa compartilhar aquilo que você está vivendo de pecado. Porque só assim vai trazer cura para a sua vida. Amém? Sabe por que a gente não faz isso? Porque a gente é orgulhoso. Muitas vezes o orgulho nos impede de tomar uma decisão que está descrita na palavra de Deus. Porque a gente fica na nossa mente assim, mas o que as pessoas vão falar? E aquela função que eu tenho, talvez estou tocando no altar, talvez eu estou dando aula para as crianças, ou talvez envolvido no projeto, talvez eu estou vivendo uma vida, e como é que fica a minha reputação? Irmão, é melhor você deixar de fazer isso por um período para você se reconciliar a Deus, do que você ter uma função dessa e ir para o inferno. Pensa nisso. Porque onde vai trazer cura para a tua vida, para que você nunca mais cometa aquilo, vai ser a partir do momento que você confessar com alguém. Busque alguém que é da sua confiança e que você entenda que ela vai te ajudar nesse processo, e confesse a ela, e ela vai te ajudar nisso. Em nome de Jesus. Nossa reputação só de imagem, só de fora, não serve nada. Jesus, sabe o que ele disse da nossa reputação de fora? Ele olhou para os fariseus e disse assim: fariseus, vocês são sepulcros caiados, vocês são bonitos, é como um caixão bonito por fora, mas podre por dentro. O que importa? Então, em nome de Jesus, que a gente possa passar pelo processo, a gente entregar e confessar para Deus, e a gente possa ter alguém de confiança para que a gente possa partilhar as nossas lutas. Porque eu sei que eu tenho, você tem também. Amém? E que o orgulho, que é uma das coisas que o diabo mais usa para que a gente não faça aquilo que Deus quer que faça, ele possa ser destruído, possa ser retirado da sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Você não fica pequeno para alguém porque você confessa o seu pecado e você está lutando contra ele. Na verdade, você vai ter um ajudador. Se você escolher a pessoa certa, você vai ter um ajudador do seu lado que vai caminhar junto com você para que você possa vencer isso. E dá liberdade para ele, para que ele possa talvez uma vez por semana te ligar e perguntar assim: como é que você está com relação àquilo? Como é que foi essa semana? Você conseguiu vencer? Se você estiver passando por uma luta, você está quase cedendo, liga para mim e eu vou ligar para você. A gente tem muito que aprender quando a gente fala sobre drogadição. Cadê o Rodrigo? Acho que ele está lá atrás, está ali. A gente tem muito que aprender. A gente tem um grupo Romper aqui que é nada mais e nada menos do que isso. É um grupo de pessoas que estão ali, que contam as suas lutas e as suas dificuldades diante da semana que teve, para abrir todo o coração, para consertar aquele momento, para poder reconstruir uma nova vida. Mas é só com o pecado da drogadição que a gente precisa disso? Não, é com tudo. Todo pecado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu deixei aqui separado um exemplo para falar ao nosso coração. Quando a gente vai orar a oração do Pai Nosso, a gente fala Pai Nosso. Significa que a gente tem um Deus que é meu e seu. Sim? É um Pai Nosso. Quando a gente continua na oração do Pai Nosso, ele fala sobre colocar o pão nosso de cada dia. O pão também é nosso. Então é um Pai Nosso, e a gente pede para que Deus possa suprir nossa necessidade, colocando pão nosso na nossa mesa, meu e seu. E quando a gente vai na questão do perdão, a gente vai falar das ofensas.
E ele fala: perdoai as nossas ofensas. Então, irmão, o seu pecado, ele tem a ver comigo também. Porque a sua vida de pecado, ela também importa para mim. Eu sofro com o seu pecado, assim como você sofre com o meu pecado. E a gente juntos, a gente vai conseguir construir uma vida buscando não pecar. Daniel já estava passando 70 anos da profecia que havia sido dada, lá atrás com Jeremias, que é o tempo que eles ficariam em Babilônia. E ele viu que nada começou a se movimentar. E ele resolve fazer uma oração. Ele entra num processo de arrependimento gigantesco. Ele põe roupa de saco, ele senta em cinza e ele começa a fazer uma oração clamando a Deus. E a oração de Daniel, ele se inclui como um pecador. E você não vê na reputação nenhuma de Daniel um pecado. E ele diz assim, e orei ao Senhor e confessei e disse: ó Deus, grande e tremendo, que guardas o pacto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, procedemos impiamente e fomos rebeldes, e apartando-nos dos teus preceitos e das tuas ordenanças. Então, pecamos e cometemos iniquidades. Ele se incluiu, porque o teu pecado, ele impacta a minha vida também. Se a gente quiser crescer, a gente precisa viver juntos uma vida de santidade. E ninguém aqui que aponta o dedo para alguém pode esquecer que tem 3 dedos sendo apontados para você, porque nós somos pecadores também. E talvez uma atitude dessas você vai ouvir da outra pessoa, ou ela contar também o pecado dela. E assim confessando, você vai ver a cura que vai trazer, porque é a palavra de Deus e ela se faz real e com fidelidade na nossa vida. Amém? Glória a Deus. E por último, que é o 7, para a gente poder lutar contra o pecado, a gente precisa viver aquilo que significa igreja. Em nome de Jesus. Igreja não é esse templo. A gente nominou isso aqui como igreja. A igreja, se você for ver lá no tempo de Jesus, quando falava igreja, era um povo. A igreja era um povo. Então a igreja não era fixa. A igreja se reunia onde que quisesse. Porque não era um local físico, não era uma placa que estava lá na frente. Eram as pessoas, um povo que andava junto porque tinha algo em comum. Jesus. E a gente precisa viver como igreja. Porque você precisa ser suporte para mim. E eu preciso ser suporte para a sua vida. Eu vi uma mulher contando que lá em São Paulo, um dia ela foi entrar na linha de trem, no trem. E quando ela estava para entrar, só tinha um lugarzinho para ela, estava lotado o trem. Daí ela deu um pulinho e encaixou. Só cabia ela. E fechou a porta do trem. E na hora que o trem saiu, ela não tinha onde se pegar. E ela começou a ficar com medo de cair, porque ela ia para cá e para lá. Daí tinha uma pessoa que estava do lado dela e disse assim, por que você está preocupado em cair? Você não vai cair, porque você está encaixado. Então, na hora que você vai para lá, essa pessoa que está da sua esquerda, ela te sustenta. Na hora que você vai para a direita, o trem vai, ela te sustenta também. Na hora que vai para frente, todo mundo vai também, ela te sustenta. Para trás, a mesma coisa. Então você não precisa se preocupar, que você não vai cair, mesmo você não segurando. O que é igreja? Igreja, ser igreja, é eu caminhar junto com as pessoas que têm o mesmo propósito que eu, que apesar das diferenças, tem uma coisa na essência que nos une, que é Jesus, e a gente tem uma vida que vale a pena ser vivida nesse mundo. E quando eu estou para cair, daí tem alguém que está na minha esquerda, daí está o Chico aqui que me sustenta. Quando eu estou para cair para o outro lado, daí eu tenho o pastor Ângelo que está me aconselhando, que é, ô pastor, segura aí, você vai cair. Mas ele está me sustentando para que eu não possa cair. Se eu vou para frente, daí tem o Aldão que está ali segurando também. Se eu vou para trás, tem o Jorge que está me segurando aqui atrás. Então eu estou rodeado de gente que está me ajudando a eu ficar de pé, passando pelas lutas e dificuldades que a gente tem para poder vencer o pecado. Isso é ser igreja. Pessoas diferentes, com sonhos diferentes, com ambições diferentes,
mas com uma coisa que une: Jesus. E aqui nós somos igreja. Amém? Então, que em nome de Jesus a gente possa ser igreja, que a gente possa se doar para as pessoas, que a gente possa sustentar as pessoas, que a gente nunca mate alguém por conta do pecado, mas a gente possa ser a primeira a levantar ela para que ela possa vencer o pecado. Eu vou abrir meu coração. Eu não estava pensando em falar nisso, mas o Espírito Santo me lembrou. Há mais de 20 anos, eu estava inserido numa igreja e eu não era pastor da igreja. Eu era um presbítero. Era como se fosse alguém que era o braço direito do pastor para a igreja funcionar. E eu passei por uma luta com relação ao pecado, porque nós todos estamos sujeitos ao pecado. A falta de maturidade, a falta de entender tudo isso, como lidar com o pecado, de entender que eu não podia brincar com o pecado, porque se eu brincar eu vou cair. Entendendo tudo aquilo que está aqui, eu não tinha esse entendimento. E eu pequei. E eu lembro que um dia chegaram para mim nessa igreja e disseram assim: ó, você não é bem-vindo aqui. Então você não pode ir na igreja congregar, porque você pecou. E eu ia ser cuidado por algumas pessoas, mas eu não podia ir no templo. Olha só. E eu permaneci ali. E eu lembro que assim a indignação era tão grande que eu fiz uma carta, que até um tempo atrás eu guardei ela, mas ela não existe mais, porque isso não existe mais na minha vida. E eu escrevi uma carta falando exatamente, pegando um texto bíblico, de como o pastor deveria ser com as suas ovelhas. Um pastor de verdade. E aqui, em nome de Jesus, todos somos, porque a gente está sempre cuidando de alguém. Amém? Eu só estou com o microfone na mão. E Deus me colocou para direcionar uma igreja. Mas você sempre é pastor de alguém. O pastor de verdade não é aquele que pega a ovelha machucada e sacrifica ela. Um pastor de verdade, segundo a palavra, é aquele que pega e cuida e trata. E mesmo machucada, ele até deixa as 99 e vai atrás daquela que talvez saiu do aprisco, ou talvez que se encontra machucada, talvez está no último suspiro, mas enquanto ela respira, ele entende que ainda tem vida. E quiseram fazer isso comigo. Depois eu voltei de novo para ser membro da igreja, mas eu resolvi não congregar mais. Em nome de Jesus, a nossa igreja, esse corpo de Cristo que se reúne aqui, nós não vamos matar as pessoas que cometeram pecado, porque nós somos igreja. Nós vamos cuidar daqueles que cometeram pecado. A gente não vai aceitar o pecado, mas a gente vai lutar junto contra o pecado. Amém? Porque isso é ser igreja. Em nome de Jesus. Se Deus te trouxe aqui para que você pudesse congregar neste lugar, em nome de Jesus, é porque você é muito importante para Deus e você é muito importante para muita gente. Por isso, ser igreja é a gente estar junto, é fazer com que as coisas aconteçam, que as coisas cresçam. Vai ter dificuldade? Vai, porque nós estamos lidando com gente. E gente é complicado, irmão. É ou não é? Mas nós temos um propósito. E uma coisa nos une: Jesus. E toda a diferença sai quando Jesus entra. E que a gente possa ser cada dia igreja, um cuidando e sustentando o outro. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.